Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos o canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje nós vamos dedicar este vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 170. 5 perguntinhas bem interessantes, algumas técnicas que a gente vai responder de uma forma simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo, essa sessão também está muito bacana, ok? Bom, primeira pergunta. Davidson, tá? Me mandou a seguinte pergunta. Ele comprou várias mudas, tá? De tomate cereja, replantou em vasos e a maioria está morrendo, tá? Ele me pergunta o que ele faz, né? Bom, Davidson, você deve ser novo no nosso canal, né? Primeiro, né, eu queria que você assistisse os vídeos que a gente fala da esterilização do substrato. Isso é muito importante para você entender o que possa estar acontecendo, tá certo? Segundo, né, se as plantas já estão numa fase mais avançada, eu não sei o que possa estar acontecendo com suas plantas, tá? Mas a gente desconfia que seja algum tipo de fungo ou bactéria, tá? Ou alguma coisa semelhante a isso que esteja no seu substrato, tá certo? Se for isso, tá? Se for alguma coisa mais séria, infelizmente você vai perder as suas mudas, tá certo? Então, mas não desista não, tá certo? Eu acho que você tem que fazer, tá? Aprendendo com os erros, tá certo? É interessante aprender com os erros dos outros, né? Mas você está entrando agora no canal, tá certo? Então, assista esses vídeos, né? Para você entender o que possa estar acontecendo, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Obrigado e boa sorte aí, tá certo? A segunda pergunta também parece que não, mas já é a quarta pessoa que encaminhou essa pergunta, né? É a mosca fungus gnats, tá? Nos morangueiros, ok? O que eu faço, tá? É a pergunta basicamente de todas essas quatro pessoas, tá? Olha, no momento que a mosca já está ali, tá? Muito provavelmente, tá? Já tem ovos, né? Já tem a eclosão de ovos e já tem lagarta atacando as plantas, ok? Então, o que você teria que fazer era uma prevenção, né, antecipada a essa ocorrência, tá certo? No momento que elas já estão aí, tá certo? Eu acredito que você possa colher as frutas, né? Mas, infelizmente, nesse momento você não vai poder estar aplicando qualquer tipo de inseticida nessa situação, ok? Até existe alguns ácaros, alguns, digamos assim, biocontroladores, tá certo? Mas eu acredito que não seja de uma resposta rápida, ok? Porque uma vez que a larva entra na raiz, tá? Dificilmente tá? Vai haver, digamos, possa haver um controle disso, tá certo? Eu acredito que você poderia, tá? Estar repensando, tá? Num novo plantio dessa forma, ok? Com controle preventivo, tá certo? Existem várias formas de controle, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, ok? Alguns controles, digamos assim, alternativo, algumas que é, na verdade, só de repelência, tá? E até o controle com uso de TNT, que pode ser possível, tá? Pode ser possível, tá certo? Obrigado pela pergunta, mas se vocês assistirem esses vídeos, eu acredito que possa ajudar
um pouco mais, tá certo? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A terceira pergunta é encaminhada pelo Gilson do Pará, tá? Ele me pergunta se pode usar casca de arroz carbonizada, somente a casca de arroz carbonizada como substrato de enraizamento de estacas. Ele fala que ele enraiza vários tipos de estacas. Pode sim. Eu fazia isso, tá? A nossa produção utilizava muito a casca de arroz como único material para enraizamento das estacas de diversas culturas, ok? Então, você pode e deve, né? Por quê? Porque a casca de arroz, além de já estar estéril, né? Ela ainda fornece uma quantidade muito grande de silício, né? Para as plantas como um todo, tá certo? Está corretíssimo, ok? Quarta pergunta encaminhado pelo Rodrigo, ele é do Acre, tá? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta, né? Ele está com problema de caramujos, tá? E lesmas na produção de mudas, né? Na sua propriedade. O que ele deve fazer, né? Bom, primeiro é o seguinte, né? Eu vou deixar aqui os vídeos que eu já postei, se você puder assistir seria interessante, tá? E principalmente, né, se você esteriliza ou não, tá? O seu substrato, isso é muito importante, tá certo? No caso de você já ter esse tipo de problema, tá? Nas suas bandejas, no seu ambiente de produção, existem alguns produtos, né, químicos, tá certo? Mas existe uma que até a Associação dos Orgânicos aprova, tá? Que é o sulfato férrico, se eu não me engano, tá certo? Ela vem na forma de iscas, né? E é um produto totalmente seguro, tá? E eu tenho usado bastante aqui nas pesquisas da gente, principalmente nas épocas de chuva, né? Tá? E tem controlado bem, tá? Só não controla o escargot, tá? Escargot, você precisa de uma quantidade muito grande, dependendo da quantidade, do tamanho do escargot que você tenha, ela vai consumir uma quantidade muito grande aí, não vale a pena, tá certo? Mas se você puder assistir nesses vídeos, tá certo? Você vai ter uma noção melhor do que eu tô falando, ok? Pergunta encaminhado pela Lilian. A Lilian é da Bahia, tá certo? Obrigado, Lilian, né? Ela já adquiriu todos os meus livros, né? Eu tenho 14 livros publicados, né? E ela me pergunta qual é o meu próximo livro, né? Bom, eu não gosto de falar antes da publicação, tá certo? Estou preparando um livro de propagação, de produção de mudas, tá certo? E juntamente eu também estou escrevendo um livro sobre produção de condimentos em vaso, tá certo? Agora, quando vai sair, eu não sei, tá certo? Mas em breve um desses dois livros deve sair, tá certo? Principalmente na forma de livro digital, porque livro físico fica muito caro e a gente não consegue subsídios, né, patrocínios para a produção de livro, principalmente aqui na gráfica, na forma, a gente não consegue recursos para a produção de livro, o livro físico, né, o livro em papel, tá certo? Bom, vocês viram, foram 5 perguntinhas bem básicos, né? Bem técnicos, a gente tenta responder, tá? De uma forma simples e rápida, porque o tempo é curto, né? Então, a gente tenta passar aqui, tá? De uma forma bem rápida, tá certo? Para que todo mundo entenda, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, encaminhe as suas perguntas para a gente que a gente responde, tá certo? Demora um pouco, mas responde, tá certo? E peço a sua ajuda, né?
clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo e principalmente inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o livro Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, o Lar Torres de Melo é uma instituição que também precisam de muito da nossa ajuda. Qualquer donativo é interessante, é importante. Alimentos não perecíveis, roupas usadas, limpas, obviamente, tá? E tudo que vocês puderem doar, tá? Inclusive fralda geriátrica, que eles sempre estão precisando, tá certo? Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.